Olá, senhores e senhoras. Retornando às atividades, retornando à aula. Vamos para a semana 3 do PET 2. Continuamos a falar sobre solos. Ok, espero que todos estejam bem. Espero que estejam conseguindo acompanhar as explicações ou pelos áudios e pelo arquivo ou pelo vídeo no YouTube. Ok? Então vamos lá. Semana passada nós falamos de tipos de solo, o solo arenoso, solo siltoso, solo argiloso, solo humoso e solo calcário. Hoje nós vamos falar do processo de decomposição que acontece nos solos, os seres vivos envolvidos nesse processo de decomposição e relação com o solo. Certo? Mas antes, o que vem a ser o processo de decomposição? A decomposição é o processo em que a matéria orgânica é degradada em partículas menores e em nutrientes. Então é um processo em que as plantas, os vegetais, ao morrerem, ao caírem no solo, são degradados. Então eles vão ser decompostos, ser degradados em partículas menores e nutrientes. Isso também acontece com os animais, tá? Não acontece só com os vegetais. Os animais também, quando eles morrem, estão no solo, eles também vão sofrer um processo de decomposição. Então, aquela matéria orgânica, pele, osso, pele, órgãos, vão sofrer degradação em partículas menores e em nutrientes. Esse processo de decomposição é realizado basicamente ou principalmente por bactérias e fungos, tá? Que são seres vivos, micro-organismos presentes no solo, okay? Que realizam esse processo de decomposição. No caso das bactérias, a gente não consegue vê-las a olho nu. A gente só consegue ver a bactéria quando a gente utiliza um microscópio. Microscópio normal ou um microscópio eletrônico, que você consegue visualizar melhor as estruturas, melhor o formato da bactéria. Okay? E também nós temos os fungos. Tem os fungos maiores que a gente consegue ver a olho nu, que seriam os cogumelos. Tá? Fungos seriam um cogumelo, um tipo de cogumelo. E também tem aqueles fungos, microfungos, vamos melhor dizendo, aqueles fungos microscópicos, que a gente não consegue ver. Também, assim como a bactéria, a gente só consegue ver via microscópio. Esses fungos microscópicos, eles são responsáveis não só pela decomposição da matéria orgânica presente no solo, mas também por dar ou causar o mofo em alimentos. No caso, mofo em pão, em frutas que amadurecem e a gente não alimenta, né? Com o amadurecimento ela começa a apodrecer e começa a se decompor pela ação dos fungos. E o processo de decomposição depende de três fatores: temperatura, umidade e oxigenação. No caso da temperatura, quanto maior a temperatura, maior vai ser a taxa de proliferação de bactérias e fungos. Tá? Então, quanto mais quente, lógico, na temperatura ideal, maior vai ser a proliferação. Se prolifera muito, a decomposição é mais rápida. No caso da umidade também, quanto mais úmido, maior a proliferação de bactérias e fungos. Se a proliferação é maior, a decomposição é mais rápida. E a oxigenação é porque muitos organismos realizam respiração. Então, se a oxigenação é boa, acontece respiração, maior proliferação, mesmo processo de decomposição. Ok? Entrando, eu falei para vocês a questão de bactérias e fungos presentes no solo. Mas quando a gente olha o solo, a gente não vê a presença das bactérias e do fungo. A gente não encontra só bactérias e fungos. Quando a gente vê no solo, está na terra andando, a gente vê presença de formigas, a gente vê presença de pássaros, a gente vê presença de aranhas, de outros insetos, de minhoca, né? A gente vê também vegetais. Então, isso tudo tem uma relação com o solo. O solo é para isso. É para que haja, vamos dizer, fixação, suporte para os vegetais e forneça não só um ambiente para esses animais, mas também uma estrutura ou permita
que o homem realiza algumas atividades. Bem? Então, nessa figura aqui você vê a presença de um fungo, um cogumelo, um pássaro, uma borboleta, uma formiga. Você vê a presença de barata, tatuzinho, isso aqui é uma lacraia, minhoca, os fungos e as bactérias. Então aqui, tudo que cai no solo, vegetação, árvore, fruto, né, que caiu, animal morto, vai sofrer o processo de decomposição. Esse processo de decomposição é realizado principalmente por fungos e bactérias. No entanto, outros animais auxiliam esse processo de decomposição, principalmente a minhoca. Tá? Então aqui nessa figura você vê uma planta também. As raízes das plantas são importantes porque as raízes elas ajudam a fixar o solo. Né? Quanto maior a quantidade de plantas, mais fixo o solo vai estar, né? Que evita erosão, que evita desgaste do solo. E além disso, as plantas absorvem os nutrientes, as raízes das plantas absorvem os nutrientes resultantes da decomposição. Então, todo o processo de decomposição realizado pelos fungos e bactérias vai dar origem ao humus, né? Que é o que vai dar fertilidade ao solo. Então, quanto maior a taxa de decomposição, quanto mais eficiente, maior vai ser a fertilidade do solo, porque vai ser a maior a quantidade de nutrientes que retornam. Qual que é a importância da decomposição? A decomposição ela é importante por permitir que esses nutrientes não se percam, né, na natureza. Se não houvesse decomposição, tudo que morresse continuaria do jeito que está. Então, e os nutrientes dos seres vivos que tivessem morto, a matéria orgânica, ela não seria reabsorvida. Então, você perdeu. Então, se uma planta ou uma fruta morresse ou caísse ao solo e não houvesse decomposição, os nutrientes dessa fruta ficariam perdidos. Tá? Então, a decomposição é muito importante para isso, para fazer a ciclagem dos nutrientes. Então, vai fazer com que os nutrientes sejam incorporados no solo, incorporados pelos animais, pelas plantas e entre no ciclo novamente. Então, esses nutrientes não seriam perdidos. Isso aí é a importância da decomposição. Além das bactérias, dos fungos que eu havia falado, eu mencionei que além de também a presença de outros animais no solo, outros seres vivos, né? E citei o destaque para a minhoca. A minhoca também tem uma grande importância no solo. Por quê? A minhoca ela vai fragmentar a matéria orgânica e isso vai facilitar a decomposição. Como isso acontece? Acontece da seguinte forma: a matéria orgânica que caiu sobre o solo, as minhocas elas se alimentam dessa matéria orgânica. Tá? Então ela vai triturar, vai fragmentar essa matéria orgânica em partes menores. Essas partes menores vai facilitar a decomposição. Então, onde há a minhoca, o processo de decomposição ele é mais acelerado. E quando a gente olha isso na presença do solo, onde há cultivo, todo solo que há a presença de minhoca é um solo mais fértil, porque essa minhoca, as minhocas, permitem uma rápida decomposição, uma rápida assimilação ou dispersão dos nutrientes no solo. Além disso, as minhocas elas misturam o solo constantemente. Como elas caminham pelas galerias que elas formam, que elas criam no solo, elas movimentam a terra, movimentam o solo. E esse movimento, as minhocas elas podem levar a terra de uma profundidade à superfície. Então, há um constante movimento. E esse constante movimento do solo, essa mistura do solo, permite que os nutrientes também sejam misturados. Não há concentração de nutrientes apenas uma área. Então, esses nutrientes são misturados. E, além disso, os caminhos, né, essas galerias feitas pelas minhocas, permitem uma melhor drenagem do solo. Né? É como se formassem
buracos ou poros no solo que permite que a água não fique empoçada nesse solo. Além disso, esses buracos, esses caminhos, essas galerias feitas pelas minhocas permite uma aeração do solo, permite a presença de oxigênio no solo. O oxigênio facilita a respiração. Se há respiração, consequentemente, facilita a decomposição e também a liberação de nutrientes para os vegetais. Tá? Então, essa é a importância da minhoca para o solo. A minhoca é um ser vivo dos mais importantes para a fertilização do solo. Mencionei para vocês a questão da importância da decomposição. Tá? E quando não há decomposição, a gente vê um acúmulo. Né? No caso do acúmulo do lixo, por exemplo, a gente vê um acúmulo de lixo. Hoje em dia a ciência trabalha muito para criar materiais biodegradáveis, materiais que se decompõem muito rapidamente, de fácil decomposição. Tá? E a gente vê também que, apesar da decomposição ser facilitada, o que a gente tem feito hoje é juntar o lixo e mandar o lixo para um aterro sanitário. Acontece que cada vez mais o espaço do aterro sanitário tem que ser aumentado, porque há uma grande quantidade de lixo a ser jogado. E como que a gente pode minimizar, né, esse fato? A gente pode fazer ou realizar o que é chamado de compostagem. Compostagem é você fazer ou causar, assim dizer, permitir que seja feita a decomposição de matéria orgânica em sua casa. Tá? Hoje em dia há empresas que vendem material para compostagem, tá? Vendem vasilhas para compostagem, bacias, e essa compostagem pode ser feita em casa, em apartamento, e não há nenhum problema e não há nenhum mau odor. Como é feita essa compostagem caseira? Você simula o que acontece no solo. Então você pega um punhado de solo, de terra, você coloca a matéria orgânica, no caso restos de alimentos, coloca mais uma camada de terra, mais resto de alimento, mais camada de terra e também algumas folhagens. Isso vai simular o que acontece dentro do solo, tá? Porque as bactérias e os fungos presentes na terra que você colocou vai fazer com que seja decomposto esse matéria orgânica. Okay? Isso você pode fazer, esse exemplo, ou essa compostagem, você pode fazer com material básico que você tem em casa, uma garrafa PET, né? E você corta essa garrafa PET e com o fundo cortado você coloca esse fundo, eu coloco a tampa furada, tá? Você furar a tampa, você fecha a garrafa com essa tampa furada, coloca de boca para baixo dentro do recipiente que você cortou, tá? Você coloca areia, você coloca material vegetal, material que você quer que seja feito a compostagem, tá? E você coloca também uma meia fina ou um algodão para evitar que haja presença de moscas. Então aqui você vai ter a tampa furada, areia, terra, cascas trituradas, terra e a meia de seda. Okay? Então isso é a compostagem. Ok? Espero que vocês tenham entendido, certo? Eu quero que vocês leiam a página 36 do PET, façam os exercícios da página 37 e, como atividade extra, eu coloco para vocês fazerem uma compostagem caseira utilizando uma garrafa PET. Tá? Aqueles que conseguirem fazer ou tiverem interesse em fazer, tirem fotos ou façam um vídeo e me enviem, por favor. Ok? Bons estudos e até a próxima.